iniciar a nossa reunião com essa gravação. Então, amigos, mais uma vez, boa noite, né, ao curso de Introdução à Sabedoria da Kabbalah. Hoje, na verdade, não é a primeira lição, é uma lição que a gente chama de lição zero, né, uma lição anterior, onde é uma lição introdutória, na verdade, que a gente vai se apresentar, vai apresentar a nossa organização, o Bnei Baruch. Nós vamos principalmente conversar sobre o uso da ferramenta, do Zoom, saber como é que a gente usa o som, a câmera, etc. Então, é uma reunião assim um tanto livre, mas, de qualquer forma, ela terá também algum conteúdo, que eventualmente será repetido nas lições oficiais, vamos dizer assim, que se iniciam na próxima semana, a lição número 1. Então, nós vamos... primeiro eu me apresentar, o meu nome é Carlos, né, como vocês estão vendo aí na tela, Carlos Castro, e, na verdade, existem outros instrutores aqui presentes que estão nos acompanhando, né? Nós vamos nos apresentar melhor daqui a pouco, e nós temos aqui a presença do Marcelo, do Antônio, também são instrutores, e então nós vamos adiantar alguns conteúdos, né, que a gente, como disse, vai ver de forma bem mais detalhada no correr das lições futuras. Esse curso ele é oferecido de forma inteiramente gratuita, né, inclusive com os materiais. A gente tem um livro, uma apostila, né, de acompanhamento, chama-se Introdução à Sabedoria da Kabbalah, é uma tradução, né, de um livro, né, em hebraico, e ela será distribuída para vocês, né, de forma assim, passo a passo, né, capítulo a capítulo, né, e tudo isso é gratuito, tanto os vídeos, né, como esse livro, os materiais, enfim, que forem necessários, né, a gente vai disponibilizar, sempre em mídia eletrônica, né, amigos? É claro. Então, nós vamos constituir, né, um grupo no Facebook, que vocês devem receber provavelmente por e-mail. Daqui a pouco o Marcelo, por exemplo, vai ter oportunidade de explicar isso melhor. E nesse ambiente, né, do Facebook é que nós vamos postar, né, as aulas gravadas, vamos postar as apostilas, e é onde vocês vão poder fazer perguntas, etc., né? Então, eu queria começar, amigos, falando um pouco da nossa organização. Nós estamos aqui no Centro de Educação Virtual do Bnei Baruch. Então, podíamos falar um pouco do que é o Bnei Baruch. Eu vou fazer um share aqui da tela para mostrar para vocês melhor. Um instante. Acho que já deve estar aparecendo para vocês. Não sei se está cortando, se está aparecendo direitinho. Espero que sim. Então, o Bnei Baruch é uma organização que está espalhada pelo mundo inteiro. Ela está presente hoje em mais de 100 países. Esse slide que vocês estão vendo, ele está um tanto desatualizado. Eu aproveitei, né, de alguns anos atrás, e hoje ela já está em mais de 100 países, mais de 100 centros de educação, muito mais do que 25 línguas. Para vocês terem ideia, há um mês atrás houve um congresso anual em Israel e haviam 76 países presentes, representados. Então, são muito mais línguas, né, do que está aí. O centro, o Bnei Baruch, tem cerca de 150 mil alunos regulares pelo mundo afora, muitos deles em Israel mesmo. Israel tem cerca de 27 centros espalhados aí pelo país.
Nós temos 2 milhões aí de interessados que acompanham anualmente, né, cursos como esse, né, do Binei Baru, e também engajados nas próprias aulas. Várias conferências são organizadas, né, pelo mundo afora, durante o ano, em vários países. Nós tivemos uma no Brasil, aqui em 2017, né, e a conferência principal é sempre mesmo em Israel, né, em Tel Aviv. Essa última que eu me referia, que houve há um mês e pouco atrás, tinham quase 10 mil participantes, né? E elas incluem autoridades de Israel também, é uma conferência importante. Nossa organização tem sede pertinho de Tel Aviv, né? Um lugar chamado Petah Tikva, né? Os arredores. Eu pensei em passar para vocês alguns vídeos, até o primeiro deles, para vocês terem uma ideia, né, do que é a organização. E então eu vou preparar esses vídeos aqui e vou fazer um share screen com vocês. O primeiro desses vídeos, estou aqui ligando. Eu vou ter que fazer novamente aqui o share para poder... Pronto. Acho que o vídeo se interrompeu, né? algum defeito aqui. Deixa eu apresentar para vocês, então, um outro vídeo, né? Novamente aqui o share. בין אם אני יושב בסאבווי בניו יורק, בשדה עובד בערבה, באפריקה, בסין או ביפן, או בכל מקום אחר, חברים יקרים, כבר 20 שנה שאנחנו בונים את מערכת הקשר בינינו. מערכת שמאפשרת לנו להיות מחוברים בכל רגע, בכל שפה, בכל מקום על פני כדור הארץ. מערכת שמאפשרת לכל אחד מאיתנו להיות מחוברים לשיעורי הבוקר, לכנסים, לישיבות חברים ולכל אירוע, עם הציוד המתקדם ביותר כדי להביא לנו את החיבור הטוב ביותר. מערכת טכנולוגית מתקדמת כזאת דורשת משאבים כספיים עצומים, וכדי שנוכל באמת להמשיך לשמור על המערכת, לתחזק אותה ולשדרג אותה כל הזמן, אנחנו מזמינים כל אחד ואחת להשתתף בהחזקת המערכת הזאת. והעיקר שנזכור שהכי חשוב זה לשמור על מערכת הקשר בינינו. Então, amigos, como o nosso amigo de Israel falou, né, essa rede entre nós, a nossa conexão é a coisa mais importante para nós. E com essa rapidíssima, né, introdução, assim, só para dar a vocês uma ideia, né, do que é o Binei Baru, que cuida de Kabbalah autêntica, né, pelo mundo. Eu queria, então, apresentar, né, os amigos presentes. O meu nome é Carlos de Castro, né, eu estudo aí no Binei Baru há uns 6 ou 7 anos. Eu sou engenheiro de profissão, mas já aposentado. Trabalhei com tecnologia de informação a maioria da vida, e também com inteligência artificial, fiz um mestrado na Unicamp nessa área, e também diretor de faculdade, também nessa área de tecnologia de informação. E eu queria apresentar também rapidamente os amigos que estão presentes. Eu acho que o Marcelo, o Antônio,
Antônio, você quer se apresentar? Não estou te vendo aqui no vídeo, mas sei que você está por aí. Isso dá para selecionar quem está falando que ele aparece. Vou me apresentar então. Ficar aqui fica mais fácil de vocês me verem. Mas a gente volta pro todo. Meu nome é Marcelo Pinto, tenho 45 anos, sou cardiologista, moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e sou um dos responsáveis pelo Centro de Educação de Kabbalah do Bnei Baruch. Estamos no Bnei Baruch há em torno de 13 a 15 anos, né, nessa caminhada, e estamos oferecendo a todos vocês essa porta de entrada. O Centro de Educação é o primeiro contato que todo aquele que quer estudar a sabedoria autêntica da Kabbalah tem, e é uma ferramenta onde a gente vai proporcionar ao longo dessas semanas, 10 semanas para ser mais exatos no nível fundamental e 10 semanas no nível intermediário, o primeiro contato dos fundamentos da Kabbalah, conceitos, e lógico, não vamos nos aprofundar, embora muitos ainda pensem que vão sair formados em educação de Kabbalah, na verdade não, é como se vocês estivessem no jardim de infância da Kabbalah. Então vocês estão começando a ter o primeiro contato de Kabbalah e nós somos instrutores. Não somos Rav, não somos grandes cabalistas, somos estudantes há mais tempo que vocês, somos instrutores, recebemos treinamento para isso, mas o nosso objetivo é dar esse primeiro contato para vocês de Kabbalah. E a gente espera aí estar juntos com vocês nessa caminhada junto com os amigos do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Tá, quer que eu mande anotado? Por favor. Viu? Vou passar para você. Tá bom. O Antônio acho que não está ouvindo a gente. Não está. Estou vendo aqui o presente, o amigo Aguinaldo também. Aguinaldo, quer falar algumas palavras? A gente tem que permitir liberar o áudio ali, Carlos. É isso aí, Carlos. Estava travado pelo host. Toninho também não está conseguindo falar porque está travado. Bom, boa noite, amigos. Eu estou aqui também prestigiando a aula com vocês. Eu também sou um instrutor, mas eu vim aqui prestigiar o grande trabalho do Carlos, do Marcelo, do Toninho. E com certeza vocês vão conseguir sair daqui tendo, sim, realmente uma base do que é conexão, do que é o amor ao próximo. E, como o Marcelo disse, é uma etapa. Vocês vão seguir, vão ter outras etapas, um curso intermediário à frente. O importante é não desistir e acumular cada vez mais essa vontade, esse desejo de conhecer o que o Criador quer da gente, o que o Criador preparou para nós nessa caminhada, né? É isso aí, amigos. Força e boa estrutura nesse caminho aí para vocês. Carlos, vamos ver se o Toninho consegue falar agora. Sim, sim. Obrigado aí pelo aviso. Toninho. Agora eu consigo. Bom, boa noite a todos. É uma grande alegria para poder acompanhar aí esses passos iniciais nessa caminhada que é tão maravilhosa, uma descoberta interna gigantesca. E estaremos aqui no Centro de Educação, né, virtual, no Zoom, e também nas plataformas digitais que forem disponíveis para nós aí. Então, sucesso aí, estaremos sempre disponíveis para qualquer tipo de dúvida, qualquer esclarecimento. Então, será um prazer acompanhá-los nesse início de caminhada aí. Obrigado, Toninho, obrigado, Aguinaldo. Bom, nós nos apresentamos, né, aqui. Vamos apresentar também o nosso professor. Como o Marcelo acabou de dizer, nós somos todos estudantes. Somos estudantes do Rav Michael Lightman. E então eu queria apresentar o nosso professor. Eu vou fazer aqui um share screen rapidamente, do PowerPoint que a gente preparou. E
Então, queria apresentar o Rav Michael Leitman, que é nosso professor. O Rav Michael Leitman, nós vamos ver, ele recebeu, né, um doutorado, né, em filosofia, ele é russo, né, então estudou na Rússia, como vocês estão lendo aí, tem também um mestrado na área de cibernética, né, e também na Rússia, né, e foi um cientista, né, um pesquisador durante muito tempo, e nos últimos 30 anos ele se dedicou a Kabbalah, e tem publicado já muito mais de 30 livros sobre o assunto, né? Sobre o assunto Kabbalah e o assunto ciência. Ele tem recebido, né, alguns prêmios, né, na época acadêmica dele, como professor de ontologia, né, pela Federação Russa, né, a Comissão de Atestação Acadêmica, e ele fundou a nossa organização em 1991, quando o professor dele, né, que era o Rav Baruch Shalom Halevi Ashlag, conhecido como Rabash, né, faleceu. E, por isso mesmo, ele chamou o nosso grupo de Bnei Baruch, né, em homenagem ao professor dele. Significa filhos, né, de Baruch, né, homenagem aí à memória do seu professor. E então, nós vamos, depois dessa rápida introdução, vamos conversar um pouco sobre o Zoom, sobre a nossa ferramenta, que a gente né, precisa usar, né, ou deve usar. Então, eu estou vendo que vocês são disciplinados, todo mundo está com o seu microfone aí fechado, né? E nessa primeira aula, nas primeiras aulas, a gente vai evitar de usar o microfone, porque o Zoom, o microfone é half duplex, quer dizer, se duas pessoas falarem ao mesmo tempo, a gente se confunde. Então, a gente vai manter os microfones fechados. Mas eu vou fazer um share screen para passar na tela um exemplo aqui da tela do Zoom. Vamos ver se aparece para vocês. Apareceu? Ah, que bom, acho que sim, né? Então, vocês podem reconhecer aí na base da ferramenta Zoom, à esquerda, essa questão do microfone. Eu vou procurar aqui até escrever, anotar alguma coisa. Vocês veem aqui, ó, nesse canto esquerdo, estou desenhando aqui o microfone. Que, quando a gente clica em cima, passamos aí uma corzinha vermelha nele, aparece, né? Vou até botar em vermelho aqui, que fica melhor. E isso significa que o microfone está desabilitado. A mesma coisa acontece com o vídeo. Ela é uma chave tipo toggle, né? Você coloca, liga e desliga. Se você clicar uma vez, ela desliga. Se você clicar de novo, desaparece. E o vídeo, né, na nossa tela comum aparece. O que mais que nós vemos aqui? Esse outro símbolo a gente não vai utilizar, porque ele é um símbolo para convite a outras pessoas participarem da nossa reunião. Como a nossa reunião aqui, os convites, né, foram feitos a priori, são pessoas que se inscreveram, né, vocês todos, né, receberam e-mail, etc., nós não temos que usar esse ícone, né, para convidar ninguém, né? Esse ícone aqui dos participantes é o seguinte: se a gente clicar em cima dele, nós vamos ver, né, à direita aparecer uma lista com todo mundo que está participando. Então, se nós temos aqui mais de 40 pessoas, quando a gente clicar aqui, vai aparecer uma lista com o nome de todo mundo, né? Esse ícone aqui, vocês também não devem mexer nele,
porque é o ícone onde a gente reparte a tela, né? Faz um share, né? Um compartilhamento da tela. É o que eu estou fazendo no momento. Então, isso aqui também vocês não devem utilizar esse ícone. Esse ícone seguinte é o ícone de chat, né? Um ícone de conversa. Esse nós podemos utilizar, vocês já estão utilizando, já deram boa noite, já conversaram, alguma coisa aí. Aparece também à direita, né, uma janela nova, onde a gente pode escrever e nos comunicarmos. Inclusive, qualquer comunicação hoje, nós não faremos, né, pelo microfone, que está desligado para todo mundo. Nós vamos fazer só pelo chat, se necessário for. E vocês vão ter que usá-lo. Daqui a pouco mesmo a gente já faz o exercício. Esse outro ícone aqui, ele também não deve ser utilizado, porque é o ícone de gravar a reunião. Então, quem está gravando a reunião aqui hoje sou eu, né? É uma vez só que se usa, eu sou usar e vocês não vão precisar se preocupar com isso nunca. Então, eu ia pedir aos amigos que, se alguém colocar uma pergunta no chat, para mim é difícil aqui ficar vendo o chat, que os amigos que estão aqui presentes, os instrutores presentes, vejam, né, se tem alguma pergunta relevante, que vocês podem fazer a qualquer momento, qualquer pergunta, né, e eu só não consigo ver bem que apareceu, né, pergunta, né? Eu já tenho aqui, eu vi 34 mensagens no chat, e não dá para mim ficar olhando assim o tempo todo. Mas se vocês quiserem escrever alguma coisa, os amigos vão ajudar, né, e certamente vai aparecer. Então, fiquem à vontade aí quanto a isso. Bom, vocês têm alguma dúvida até agora do uso do Zoom, né? Então, nós já sabemos ligar e desligar o vídeo, não é isso? Repito até, como essa aula está sendo gravada e já chegaram outros amigos, né, para a nossa reunião, eu falei logo no início, se alguém tiver alguma questão quanto a não aparecer, né, o seu rosto na tela, qualquer coisa, basta desligar, né, o seu vídeo, não tem problema nenhum. Fiquem à vontade, né? A questão do microfone a gente vai ver um pouco mais para frente, né, nas aulas que a gente viu, e vocês não podem falar então hoje, mas vocês podem escrever à vontade. Então, vamos fazer até um exercício de escrever no Zoom. Eu vou pedir que cada um de vocês escreva, não o nome, porque o nome aparece, mas escreva a cidade e o estado onde vocês estão agora. E aí, no final, a gente vai dar uma olhada nisso para a gente saber. Então, por favor, cada um e todos de vocês escrevam, como já estão escrevendo aí. Guilherme está escrevendo, Belo Horizonte, Luiz, Uberlândia, etc. Isso, muito obrigado, amigos. Todos estão conseguindo usar bem a ferramenta aí no chat. Excelente. Muito bom. Então, lembrando, em termos aí nós vamos, se o Marcelo quiser até explicar melhor, nós vamos, né, ter todo mundo inscrito no Facebook, né? O Facebook vai ser o lugar onde a gente vai publicar as gravações das aulas, os capítulos dos livros, né? E vocês vão poder perguntar, tirar eventuais dúvidas, né? Deixar as perguntas lá. E, enfim, vai ser o nosso local de comunicação, né? Nessa página do Facebook. Eu acredito que ainda nessa semana, né? Antes ainda da aula da semana que vem, que vai ser a aula número 1, como a gente falou, né? Essa aqui é uma aula número 0, uma aula introdutória, né? Um tanto livre, nós estamos vendo aqui como é que usamos a ferramenta, etc. Eu diria que a classe mesmo, o início do curso é na próxima semana, onde a gente vai tratar do primeiro capítulo do livro, né? Por enquanto a gente está falando generalidades. Marcelo, até se tiver alguma notícia mais precisa sobre essa questão do Facebook, Marcelo, você quer complementar, por favor?
Parece que caiu a conexão do Marcelo, cara. E talvez ele me disse que tinha uma reunião importante lá da empresa dele, talvez ele tenha que ter saído também, além de cair. Mas eu acredito que é isso que vai acontecer, amigos. Vocês vão receber por e-mail, né, que é a forma que a gente tem de se comunicar com vocês por enquanto, né, essas indicações do Facebook, os links, etc. Não se preocupem com isso, né? Então, vamos falar um pouco da organização do curso, a organização em si. Nós vamos estar juntos nas próximas 10 semanas. Esse curso que nós estamos fazendo, ele tem o nome de Fundamental. Ele leva 10 semanas. Depois dessa primeira fase, né, chamada Fundamental, nós temos uma outra etapa de também 10 semanas, e a gente chama de intermediário. E depois dessas duas etapas, a gente entra numa parte assim que a sabedoria chama de mais prática, que a gente chama de grupo jovem, onde a gente realmente convive mais. A gente digamos, ver técnicas, né, como workshops e técnicas de conexão, normalmente. E essa parte do curso é dada diretamente de Israel, por um grupo, né, de instrutores que falam espanhol, apesar de serem, né, judeus e tal, eles falam espanhol. E vocês também não se preocupem com o espanhol, porque nós temos amigos, né, que fazem a tradução de todas essas aulas. Farão a tradução, né, de todas essas aulas, então a gente vai ter as aulas em português. Então, quer dizer, nós estamos falando de iniciando hoje, né, uma estrada que, na verdade, vai levar 10 semanas, mais 10, mais 20. Né? Com algum intervalo entre elas, a gente está falando de quase um ano. Né? E é isso o que deve acontecer. Depois dessa fase, a gente ingressa num grupo de veteranos, né? E aí nós já estamos, né, bem preparados para praticar e para aprender, fazer o que nós fazemos, somos estudantes também. Então, esse aprendizado praticamente não acaba nunca, né? E nós praticamos estudando e assistindo às aulas do nosso professor, do Rav Leitman. Essas aulas, elas acontecem diariamente, todos os dias, em Israel, das 3 horas da manhã até as 6 horas da manhã. Então, o Rav dá 3 horas de aula todo dia, né, de domingo a domingo, né, não tem feriado. E, para nós aqui, temos um fuso horário que é um tanto variável. No momento, está com 6 horas de diferença. Então, para nós, começam às 9 horas da noite. Né? A gente volta a falar sobre isso daqui a pouco. Vamos ver a questão dos horários. Então, nós estamos aqui hoje, na terça-feira. A terça-feira é um dia dedicado a perguntas e respostas, dúvidas. Porque a aula principal, a aula teórica, ela vai ser postada para vocês, é uma aula gravada com os amigos do Chile. Né? Como a gente viu, o Bnei Baruch é uma organização mundial. Nós temos amigos na América Latina, em todos os países, e especialmente o pessoal do Chile, né, montou um estúdio para dar essas aulas aqui para a nossa comunidade da América Latina, e elas também são traduzidas, né? Na verdade, são até gravadas, né? São traduzidas, a maioria delas traduzidas até pelo Marcelo, que vocês já conheceram, e essas aulas são postadas no fim de semana, mais ou menos no sábado, e vocês podem, então, ouvi-las, né? Estudá-las, sábado, domingo, segunda, e terça-feira já se deu um intervalo, né, para vocês terem dúvidas, perguntas, e às vezes uma revisão. Normalmente a gente faz uma revisão também, a gente também fala de alguma coisa teórica, entre aspas, né? Mas estamos mais disponíveis. O nosso horário aqui é esse, 9 horas, né? E as aulas gravadas, elas não têm horário, né? Vocês vão assistir, né, independentemente do horário que vocês puderem.
e normalmente sexta, sábado, elas vão estar disponíveis para vocês, né? Então, a gente incentiva também os amigos a irem fazendo as suas perguntas, né, suas dúvidas, que já devem haver, que nós, daqui a pouco, né, vamos dar uma paradinha, né, com a ajuda aí do Antônio, né, do Aguinaldo, que deve estar monitorando as perguntas, né? Eu aqui não consigo muito, para a gente fazer essas respostas, né? Por favor, perguntas dentro do tema, né? Claro que a curiosidade no início é muito grande, mas vamos perguntar dentro do que a gente está falando, né? Então, vamos ver aqui quais são os amigos que estão conosco na aula. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ler as cidades, né, em que eles estão e os estados. Então, eu estou vendo aqui a Aneli, de Concórdia, o Luiz Cláudio, de Cajamar, que fica em São Paulo, o Paulo Silva, em Manhuaçu, Minas Gerais, a Viviane, do Rio, RJ, nós aqui também somos do Rio. Não, essa é uma pergunta. O user aqui é de São João de Boa Vista, São Paulo, o user não colocou o seu nome. A Jamília é de Salvador, Bahia, o Luiz Cláudio de Cajamar, São Paulo, o Cláudio é de Esteio, Rio Grande do Sul, o Lincoln, Curitiba, Paraná, o Anderson, Salvador, Bahia, o José de Itu, São Paulo, Farley, Florianópolis, Gabi Feliciano, Itanhaém, que é São Paulo, Paulo Calef, Jundiaí, manda um abraço para nós, obrigado, Paulo. A família Almeida, temos uma família aqui, de Sorocaba, São Paulo, o Léo de Guarujá, São Paulo, o Ricardo de Salvador, Bahia, o Ângelo Ramos de Jesus de Fernandópolis, é São Paulo também, Rodrigo de Londrina, Paraná, Luque, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Jorge Tomic de Valinho, São Paulo, Paulo Barbim de Tambaú, São Paulo, Luiz Fernando de São Paulo, capital, muita gente de São Paulo, hein? São Carlos, o Fernando Nascimento, também é São Paulo, o Rafael é do Rio, a Maísa de Salvador, a Suzana de São Paulo, a Josi Grazielli de Goiânia, a Simone Salvador, Bahia, Newton, São Paulo, Clarice de Teutônia, Rio Grande do Sul, Vanessa Mogi das Cruzes, São Paulo, Pindorama é a Heloísa, Átila, do Rio de Janeiro, o Ricardo Lanquitini, Brasília, a Márcia, do Rio, Pedro Henrique de Vitória, o Régio, Rio de Janeiro, Luiz Melo de Uberlândia, Tiago Simonini de Goiânia, o André Monteiro de Santa Catarina, Gaspar, Rodrigo Olinda, Pernambuco, Belo Horizonte, Mauro Guilherme, Maurício de Erechim, Rio Grande do Sul, temos amigos aí em Erechim, Maurício, Andriele de Paula de Florianópolis, Emir Caldeira, do Rio Grande do Sul, chamada Gentil, a cidade dele, beleza, o Max de Fortaleza, a Patrícia, não, o Marcos Comparoto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu acho, Patrícia de São Bernardo, a Geórgia do Rio, o Paulo Lopes de Marabá, Pará, a Renata Silva do Rio também, o Marcelo Rassi de Blumenau, Carlos Gilberto Jaraguá do Sul, que é Santa Catarina, e é isso. O André, o André também já colocou. Muito bem, amigos, muito obrigado aí, nós temos um grupo enorme, né, de amigos. Bom, eu queria então passar aí, se o Antônio me ajuda, temos aí algumas perguntas que nós possamos responder. Antônio. Nós temos algumas perguntas aqui com relação se é ciência e espiritualidade, né, questões relacionadas se vamos estudar o poder da mente, enfim, se é necessário alguma iniciação, né, algumas com relação à parte técnica, né, se a aula vai ser reprisada, né, como o Carlos já disse e já foi ratificado aí pelos amigos, a aula ela vai ser enviada por e-mail, então vai ficar disponível tanto no e-mail quanto no grupo do Facebook, né, que em breve vocês serão adicionados aí a esse grupo.
A questão da ciência e espiritualidade, em breve, vai ser dito um pouco, se aprofundar um pouco mais nessa questão do que é a Kabbalah, do que não é. Então, algumas perguntas vão ser respondidas logo mais, em breve, né? E essa questão da necessária uma iniciação, não é necessária nenhuma iniciação, inclusive não tem nenhuma restrição de religião ou qualquer tipo de crença, enfim. O mais importante é você ter o desejo, né, por descobrir o significado da vida. Então, esse é o único desejo que a gente espera que vocês tenham, né? Então, não existe nenhuma restrição em relação a isso, né? Então, todos estão aptos aí, convidados a continuar estudando a Kabbalah. Só isso, né? Aí tem outras perguntas aqui, né? O conteúdo da primeira aula. Bom, o conteúdo da primeira aula é justamente falar sobre a tecnologia, né, da nossa ferramenta aqui de aula, e também alguns conceitos iniciais. Então, em breve o Carlos vai apresentar a vocês alguns conteúdos que são preliminares aí para a nossa próxima aula. Ok? Bom, não sei se as perguntas foram respondidas todas. Acho que é isso. Tá bom, Tuninho. Nós acabamos de ter aqui uma mensagem do Marcelo, que eu acho que voltou, confirmando aquilo que nós tínhamos, né, até pedido a ele para falar, dizendo que, se vocês não leram aí, o Centro de Educação vai enviar todas as lições ao e-mail de vocês e na turma e no Facebook também, como a gente disse. Então, todos vão ser convidados a participar da turma do Facebook a partir de amanhã. Se o Marcelo voltou, Marcelo, se você quiser falar alguma coisa, eu não estou vendo o Marcelo aqui, por favor, fique à vontade. Bom, eu acho que... Agora foi. Consegue me escutar? Por favor, Marcelo, se você... Amigos, é que está muito instável, peço desculpas aí para vocês, a minha internet está com um probleminha aqui no prédio, mas acho que vai dar para falar. Bom, o Centro de Educação de Kabbalah é muito simples, amigos. São 2 lições, como o Carlos explicou, sempre uma lição teórica no fim de semana, que vocês recebem via e-mail. Vocês vão ter muita tranquilidade para assistir a lição no horário que vocês quiserem. Vocês também vão receber o trecho do livro respectivo àquela lição, também poderão fazer a leitura, né, daquela parte. E às terças-feiras, todos estão convidados para participar aqui, ao vivo, de uma revisão, de um aprofundamento ainda maior do assunto. Vamos trazer vídeos, vamos trazer mais informações, além do que os amigos da lição teórica já dão para vocês, e também responderemos as dúvidas, perguntas. É uma grande oportunidade de vocês terem também a possibilidade de trazer as perguntas e as dúvidas. Também temos o e-mail, né, do Centro de Educação de Kabbalah, que é ce.kabbalah@gmail.com. Então, bem fácil, CE, ou seja, a letra C, a letra E, .kabbalah, CABALA, @gmail.com. Então, ce.kabbalah@gmail.com. Sempre que tiverem uma dúvida, tiverem algum problema, estão perdidos, mandem e-mail para a gente. Também todos os amigos vão receber ainda essa semana, provavelmente já a partir de amanhã, o convite para a turma do Facebook. É uma facilidade, né, para a gente trocar mais ideias, responder mais dúvidas para vocês. E, né, força aí, né, persistência, porque esse é o grande lema da Kabbalah, persistência. Porque o que vocês vão descobrir nesse curso, primeiro, é que muitas coisas que vocês imaginavam sobre a Kabbalah vão vir novos conceitos, novos conhecimentos, né? E nós vamos tentar o máximo possível explicar para vocês o que é a Kabbalah sem toda uma mística que muitas pessoas confundem, confusões com outras filosofias, com outros conhecimentos esotéricos. Aqui nós vamos nos ater a estudar a Kabbalah, né? Que é como que nós vamos descobrir toda essa ciência da espiritualidade. Então, vamos ter bastante tempo juntos
e esperamos que vocês estejam sempre com a gente às terças-feiras. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Então, nós estamos exatamente na metade do nosso tempo, né, 9h40, nosso horário é até as 9h30, né, nas terças-feiras de 9 às 9h30. E então, nós já falamos o fundamental para uma aula zero, né, aquela aula que a gente disse que é uma pré-aula, né? E nós vamos procurar, então, adiantar alguns conceitos muito por alto, né, do que é a sabedoria, né? Como o Marcelo disse, de certa forma, passa até por desmistificar. Nós, na organização do Bnei Baruch, entendemos que a gente estuda Kabbalah autêntica. Então, não há misticismo, não há magia, não há nada. E nós até preparamos aqui um pequeno vídeo e achamos que a gente pode até começar falando do que a Kabbalah não é, ao invés de falar do que ela é. E isso talvez não preencha a expectativa de todos vocês que estão aqui, alguns talvez imaginem alguma coisa diferente, mas vocês ouviram falar, eventualmente, do Tony Kozinek, talvez tenha sido proposto, foi, Marcelo? Assistirem aos vídeos, né, do Tony Kozinek. Deixa eu até perguntar para vocês, quem daqui conseguiu assistir alguns daqueles vídeos da série de 15 ou 16 vídeos do Tony Kozinek? Por favor, levanta a mão, só para a gente ter uma ideia aqui. Deixa eu passar aqui para as outras telas. Tá? Alguns amigos já ouviram falar do Tony Kozinek. Então, eu vou tirar um pequeno extrato aqui, vou fazer um share, eu vou passar um extrato de uma apresentação dele sobre o que a Kabbalah não é. Então, é coisa de 1 minuto. Deixa eu fazer o share aqui. Som. Pronto. Deixa eu soltar o vídeo, amigos. Let's look at what Kabbalah is not. It is not and has nothing to do with religion, magic, mysticism, witchcraft, divination, cults, healing, meditation, self-help, philosophy, theory, parapsychology, ESP, telepathy, clairvoyance, New Age, psychokinesis, superstition, dream interpretation, phrenology, tarot cards, mantra, yoga, red strings, holy water, blessings, Judaism, Islam, Christianity, Buddhism, Hinduism, Sufism, Anyism, past life regressions, holistic medicine, numerology, faith healing, aromatherapy, secret societies, Reiki hypnosis, channeling, transmutation, phrenology, astrology, astral travel, or projection, lucid dreaming, spiritualism, communicating with the dead, out-of-body experiences, magnetism, voodoo, Freemasonry, philosophy, reflexology, UFO, creationism, fanaticism, or any other belief. Although many of the above mentioned have borrowed and misinterpreted the principles of Kabbalah over the years. Amigos, permitam a gente aí a brincadeira. E eu vou repetir aqui essa correria dele em inglês, né? Fazer aqui um share, que eu fiz uma cópia, né, de tudo isso que ele falou. Então, deve estar aparecendo aí para vocês, né, o que a sabedoria não é, né, e nem tem nada a ver. Não tem nada a ver com religião, nem mágica, nem misticismo, ou bruxaria, adivinhação, cultos, curas, meditação, autoajuda, filosofias, teorias como parapsicologia, percepção extrasensorial, telepatia, clarividência, New Age, psicocinese, superstição, interpretação de sonhos, frenologia, carta de tarô, mantras, yoga, fitas vermelhas, água benta, bênçãos, judaísmo, islamismo, cristandade, budismo, hinduísmo, sufismo, animismo, etc. Regressão a vidas passadas, medicina holística, numerologia, cura pela fé, aromaterapia, sociedades secretas, reiki, hipnose, channeling, recebimento de espíritos, transmutação, astrologia, viagem astral, projeção, sonhos lúcidos, espiritualismos, comunicação com os mortos, experiência fora do corpo, magnetismo, voodoo, maçonaria,
teosofia, reflexologia, UFOS, criacionismo, 72 nomes de Deus, Madonna, fanatismo ou qualquer outra crença. Então, a sabedoria toma-se por ser uma coisa mais científica, não é necessariamente uma crença. Não é principalmente religião, com certeza. Não é judaísmo, né? Muito menos misticismo do tipo fitas vermelhas, etc. Então, nós, na Kabbalah autêntica, tratamos com outra coisa que vocês vão, né, ter revelado, né, no correr, né, do desenvolvimento, né, do nosso curso. Então, para dar uma ideia, existe uma definição, né, do professor do nosso professor, quer dizer, a terceira geração, chamado Baal Hassulam, do que é a sabedoria. Ele diz que é um método para a revelação das suas criaturas nesse mundo. O que é? Simples assim. É um método para a revelação da sua divindade às suas criaturas nesse mundo. Bom, decompondo um pouco essa frase, o que é um método? Um método é um processo, né, um tanto estruturado, né, uma coisa organizada, né, uma sequência de ações, etc., que se a gente realiza, né, essas ações, essas etapas, a gente chega num determinado objetivo. E nessa frase, o que são as criaturas? As criaturas somos nós aqui nesse mundo, né? Qualquer um de nós ou qualquer pessoa nesse mundo. E nesse mundo significa não só aqui e agora, como também enquanto nós vivemos nesse mundo, aqui e agora. E o que é a revelação, né, do Criador? Revelação da sua divindade. Bom, a gente entra nesse assunto do Criador. Então, para a sabedoria, o que é o Criador? O Criador é a lei geral da natureza. É essa força, ou esse campo, né, que existe na própria natureza e que é chamada, o que tem como qualidade básica, o amor, né, e a doação. E é essa força de conexão, né, entre os seus seres criados, né, que somos nós. Então, é uma força, né, de natureza, uma força que criou, né, toda a realidade. O Criador é essa força de conexão que nos conecta, né, e nos une, né, de acordo com o nosso desejo e anseio de senti-la. Então, essa questão do desejo na sabedoria é vital, extremamente importante. Foi perguntado quem é que pode estudar Kabbalah. Só precisa de uma coisa, quem quiser estudar, ter o desejo. O desejo é o que move o mundo, como a gente vai ver, né, dentro de mais adiante, no correr do curso. Então, o que esse método nos leva é a revelação, né, desse Criador, ou seja, o descobrimento da espiritualidade. Então, nós vamos ver que isso não é perceptível dentro dos nossos 5 sentidos normais. Nós precisamos desenvolver um 6º sentido, né, que já existe dentro de nós, uma origem dele, que a gente chama de ponto no coração, que é um ponto que já existe com uma intenção de doação, né, que é uma qualidade do Criador e que é oposta às qualidades normais que nós encontramos dentro de nós mesmos, que é uma qualidade de receber e, mais ainda, de receber com uma intenção de benefício próprio. Então,
o Criador é essa força que está entre nós, né, nesse momento exato, né? E nós o revelamos à medida em que nós nos conectamos em similaridade de qualidade com esse amor e doação que ele tem. Então, à medida em que nós nos conectamos entre nós em amor e doação, com uma intenção, né, corrigida sobre o nosso natural desejo de receber, nós nos equivalemos, né, chamado lei de equivalência de forma, às vezes até misturada aí com lei de atração e tal, como se fosse alguma coisa parecida, uma lei de equivalência de forma com a qualidade do Criador, que é a doação. E com isso a gente desenvolve esse sexto sentido que nos permite sentir, né, uma outra realidade. Nós vamos estudar essa questão da realidade de forma bastante profunda na segunda aula nossa, ou seja, daqui a 2 semanas. Na semana que vem a primeira, depois a segunda, que se chama Percepção da Realidade. Se a gente tiver um tempinho, mais no final da aula, a gente ainda vai comentar toda a estrutura do curso. Né? Então, quando a gente consegue desenvolver essa forma, essa qualidade de doação, a gente usa essa chamada lei da equivalência de forma, que nos aproxima, né, dessa qualidade do Criador e nos aproxima disso que nós vamos chamar no futuro de realidade superior ou o próprio Criador. Né? E esse vai ser um processo bastante interessante. Também, nós no estudar, né, a sabedoria, nós vamos ter assim 3 tipos ou 3 graus de conexão com o próprio estudo. Né? Nós vamos ter um grau que é basicamente informativo, né, um grau de conhecimento. Nós vamos evoluir para um grau de compreensão, que quando a gente começar a juntar, né, fazer contato entre as diferentes partes, né, talvez estudo teórico, entre aspas, né, que a gente faça. E quando a gente começar a conectar isso, nós vamos entrar num nível de compreensão. Isso é como se fosse o todo, né, vai dar sentido ao particular. Quando a gente tiver bastante conceitos, né, e eles formarem como se fosse uma rede de conexão, nós vamos sentir evoluir, né, de um conceito isolado, onde que era simples conhecimento, né, para um nível de compreensão. E mais tarde nós vamos começar a vivenciar algumas dessas coisas que nós vamos aprender. Esse é o nível que a gente chama de alcance. Nós vamos alcançar internamente essas vivências, né, na vida prática. E vocês vão ver que a sabedoria não fala de nada que esteja fora do homem. Todos são processos internos, né? E todos, como se diz, todos os mundos estão dentro do homem. Nós também vamos ver isso bastante na lição da percepção da realidade. Né? Vamos ver que tudo acontece dentro de nós. Né? E o que a gente chama de realidade, na verdade, é uma percepção da realidade. E esse, por exemplo, é um conceito que começa com conhecimento, né? Depois a gente começa a compreender, e em algum momento a gente vivencia isso, sente, né? Uma coisa que está mais ligada ao sentimento, né? Ao coração, do que à mente, né? Uma coisa intelectual. Ou seja, um nível de alcance. Amigos, vocês querem responder algumas dúvidas que tenham aparecido, perguntas que eu não sei, ou complementar isso de alguma forma? Por favor. Dá uma olhada aqui nas perguntas, se tem alguma.
A única pergunta aqui foi sobre se precisa aprender hebraico, né? Que eu identifiquei, pelo menos aqui, meio a todas as outras perguntas. E a todas as outras respostas aqui no chat. Não é preciso, não. Inclusive, é até interessante assim, esse estar desvinculado, né, da materialidade que se tem da língua hebraica, né? Porque alguns termos que a gente vai aprender dentro da Kabbalah, eles referem a algumas partes do corpo, enfim, né? Tem alguma materialização dessas palavras. Então, é sempre interessante a gente não materializar o que a gente está estudando aqui. Então, até não aprender hebraico, até não saber hebraico, é até uma ajuda aí no início. É claro que se houver o desejo numa instância futura, isso é muito bom, né? Porque vai ajudar. Mas nesse momento inicial, é até interessante não saber o hebraico, né? Porque isso materializa bastante. Então... Obrigado, Tulinho. Então, amigos, vamos um pouco mais adiante, né? Nós temos tempo. Talvez vocês estejam se perguntando, né, quem é que descobriu tudo isso, né? De onde veio tudo isso. Então, a sabedoria da Kabbalah é algo realmente antigo, né? Então, vou fazer um share screen aqui rápido, uma figura que talvez o Tulinho queira explicar. Nós temos também um vídeo que nós vamos passar. Então, talvez, não sei se a gente passa o vídeo antes e comenta depois. O vídeo é muito bom, acho que o vídeo vai ajudar bastante. Então tá bem. Bom, vamos só, para o pessoal entender o vídeo um pouco melhor, né, de maneira muito sucinta. Nós estamos vendo aqui à direita, né, o nosso professor, o Rav Leitman. E antes dele, o professor dele, o Rabash, que tem uma figura dele aqui embaixo, uma fotografia. E antes do Rabash, o professor dele foi o Rav Ashlag, chamado de Baal Hassulam, que, por sinal, foi pai do Rabash. O Rabash era filho dele. Antes disso, né, nós vamos ver em detalhes, houve outros cabalistas famosos, aí por volta do descobrimento do Brasil, 1500 e pouco, o Isaac Luria, 2000 anos atrás, o Rav Shimon Bar Yochai, chamado de Rashbi, antes dele Moisés, e antes de Moisés Abraão também, todos cabalistas. Vamos então assistir um vídeo que eu vou então colocar aqui para vocês. Cadê ele? Está aqui. Grandes cabalistas ao longo da história. Deixa eu começar um pouquinho. Fazer aqui o share. Vou esperar que apareça aí para vocês. E soltar o vídeo. Tem 5 minutos e pouco, amigo. É um pouco grande. The wisdom of Kabbalah is the most ancient of all wisdoms. It goes back to the time of Abraham the Patriarch, in the 18th century BC, 3,800 years ago. Abraham the Patriarch was an ordinary Bedouin tribesman in Babylon who discovered the existence of godliness, a reality outside of this world. He then wrote a book about it called Sefer Yetzirah, the Book of Creation, which is actually the very first book about the wisdom of Kabbalah. There were many more Kabbalists after him. His disciples, his sons, and his grandsons, all of them engaged in Kabbalah, until the second disclosure of the wisdom by Moses during the Exodus from Egypt.
Moses was a great Kabbalist, and he wrote the book of Torah for us. In it, he expressed his own revelations about the upper world, but in a different way. While Abraham wrote in names, Sephirot, and Parsufim, Moses expressed himself in a different language, the language of branches. Because everything in this world comes from above, from a higher world. As it is written, there is not a blade of grass below that has not an angel above it that strikes it and tells it, grow. Therefore, there is a complete correlation between everything that exists in the upper world and everything that exists in our world. For example, in our world we have a language and denominations and names for every item we encounter. We can then take these names and seemingly go up a level to a higher world and use these names to describe everything that happens in that world. That's what Moses did when he described the language of branches. Thanks to him, we now have the Book of Torah. People here in this world think that it refers to worldly events, historic events, romance journeys, and other activities. But those on a higher plane, which Moses wished to describe, know that Moses wasn't writing about our world, but about what is in the upper world. He was describing the upper governing higher providence, how souls ascend and descend, their incarnations, and the entire upper system. Then followed the book of Zohar, the book of radiance, which was to become the best-known book about the wisdom of Kabbalah, even though no one completely understands it. The Zohar is written in the language of Midrash. This is a different language than the one used by Abraham, who wrote his book in Sephirot and names. It is also a language different from that used by Moses, who wrote in the language of branches using words of this world. The Zohar is written like a fiction. It is imaginary and poetic. It seemingly speaks of this world and the upper world, but it's a language of legends called the language of Midrash. After the Zohar, we come to the disclosure in the Middle Ages in Svat by the holy Ari, Kabbalist Isaac Luria. He wrote nothing himself, but what remains of his teachings have been recorded in writing by Rav Chaim Vital, his disciple. This marks the beginning of contemporary Kabbalah. Then came the time of Hasidism and the evolution of the wisdom of Kabbalah in the 17th and 18th centuries, until it evolved into our contemporary Baal HaSulam, Rabbi Kabbalist Yehuda Ashlag. Baal HaSulam wrote the commentaries to the Zohar and the writings of the Ari, and expressed Kabbalah in a contemporary language. He wrote Talmud Eser Sephirot, the study of the 10 Sephirot, as a scientific book. It was written academically and very precisely, with a glossary, questions and answers, a complete textbook suitable for our times. Então, amigos, esse vídeo descreve bem aquela sequência de cabalistas. Vou repetir aqui aquele desenho que nós tínhamos feito share dele antes. Ele descreve, né, que tudo isso começou com Abraão, né, que foi o
primeiro patriarca, foi aquele beduíno, né, como diz, que viveu na Mesopotâmia, na Babilônia antiga, há quase 4.000 anos atrás, e que percebeu aí, teve a percepção de uma certa realidade fora desse mundo. E teria escrito aquele livro chamado Livro da Criação. E a segunda grande etapa foi com Moisés, né? Nós conhecemos bem, foi a segunda revelação da sabedoria. Moisés escreveu a Torá, né? Que fala, aparentemente, de histórias, né, no nosso mundo físico, mas, na verdade, são histórias simbólicas que têm um significado em processos internos da pessoa humana e que nós vamos poder identificar dentro de cada um de nós, né, no sentido exato de que tudo de que se fala sabedoria e tudo que está do lado de fora, na verdade, está do lado de dentro e tem um significado que a sabedoria diz que é o propósito nosso da criação, que é uma certa unificação com o Criador, com essa força de amor e harmonia. E tudo nos conduz nessa direção, e todos esses escritos falam sobre essa mesma coisa. Falam sobre esses processos internos, nossas qualidades internas, e o relacionamento entre elas, a conexão entre elas, a conexão entre nós, né, como seres, que nos vemos distintos uns dos outros, e através desses processos nós reconstruirmos essa estrutura da realidade superior, essa realidade de amor e doação. Então, o Pentateuco, né, a nossa Bíblia, ela fala não sobre fatos históricos ou que aconteceram fisicamente no nosso mundo, pode até ter sido, mas tem uma simbologia de processo, né, uma interpretação, né, de processos internos. E depois ele fala do Rav Shimon Bar Yochai, né, chamado Rashbi, né, que viveu aí no meados do segundo século, né, que foi na época dos grandes sábios, né, do judaísmo, que escreveram o Talmud, os sábios chamados Tana, né. Ele foi o Rav Shimon Bar Yochai, discípulo do Rabi Akiva, que por sua vez foi discípulo de Gamaliel, que por sua vez era neto de Hillel, né, um dos grandes sábios, né, dessa época. Ou seja, o Rashbi, ele escreveu, na verdade, com a ajuda dos seus discípulos, né, o Zohar. Então, o livro do Zohar talvez é o livro, né, principal, né, da sabedoria. 1.500 anos depois, o Rabi Isaac Luria, ele converteu, né, toda aquela sabedoria que era uma sabedoria bastante hermética, oculta, só para algumas pessoas escolhidas. Ele converteu essa Kabbalah num método que, na verdade, era acessível a muitos na geração dele, né? Antes era apenas para alguns escolhidos, de discípulo para mestre, né? E então o Ari conseguiu abrir, embora ele não tenha escrito nada, né, por si mesmo. Quem escreveu foi um discípulo dele chamado Rav Haim Vital. O livro mais importante foi A Árvore da Vida, que alguns já podem ter ouvido falar, e outros livros, como Oito Portas, etc. Bom, esse livro, né, da Árvore da Vida, ele foi interpretado nos nossos tempos pelo Baal Hassulam, foi o rabino Yehuda Ashlag, né? Exatamente, ele fez
um escrito, por exemplo, chamado O Estudo das 10 Sefirot, que exatamente interpreta esse livro do Ari, que é a Árvore da Vida. E escreveu também uma interpretação super interessante do livro do Zohar, que é um livro bastante difícil, mas com a interpretação chamada de a escada, né, que significa o significado de Sulam, é escada, e Baal HaSulam significa mestre da escada. Ele conseguiu trazer numa linguagem moderna e com umas explicações acessíveis ao nosso nível de desejo, né, na nossa geração, ao próximo dela. Né, o Ravi Ashlag, ele faleceu em 1954, quer dizer, uma coisa bastante recente, né? E conseguiu passar isso para o filho dele, que era o principal discípulo que ele tinha, que era o Rabash, o Rav Baruch Shalom Ashlag também, né? Que foi o sucessor, né, do Baal HaSulam, e que era um homem muito modesto, né? Evitava muita publicidade, mas fez uma enorme contribuição da sabedoria para nós, porque ele traduziu isso de uma forma mais acessível ainda ao nosso dia a dia. E nos abriu, né, a família Ashlag realmente abriu essa sabedoria para todos, né, na nossa geração. Né? Na verdade, o Baal HaSulam, ele dizia que era muito feliz de ter nascido nessa geração, porque a geração havia permitido a ele escrever e conquistar a revelação da sabedoria. Quer dizer, isso não dependia da genialidade dele, mas do estado da geração, o estado do desejo, né? De uma maneira geral, e como a gente vai estudar na lição da semana que vem, o nosso desejo evolui, tanto internamente dentro de nós, como evolui também na humanidade. Nós vamos estudar que o nível de desejo a que nós chegamos, nas nossas gerações próximas, é bastante diferente daquele da época lá de Abraão, por exemplo. Então, nós estávamos falando do Rabash, né? E o Rabash, ele foi assim um grande cabalista que nos deixou aí esse tesouro, muitas coisas escritas, né? São livros que normalmente são chamados de escritos sociais, né, do Rabash, entre outros. E ele foi o professor, né, do nosso professor, que é o Rav Michael Lightman. O Rav Michael Lightman, ele não só foi aluno e discípulo do Rabash, mas foi como um assistente pessoal, né, um secretário, uma mão direita, né, do Rabash, o acompanhou aí durante todo o fim da vida, inclusive no leito de morte. E ele, na verdade, hoje é aquele que nós, né, instrutores desse curso, né, alunos, né, que somos, nós aprendemos diariamente nas aulas, né, do Rav Lightman, e procuramos, né, transmitir o que ele nos doa, né, a outros também, a vocês. O Bnei Baruch, né, nossa organização, faz isso de forma completamente gratuita, não é porque, vamos dizer assim, a gente acredita em doação, né, estamos falando isso aí o tempo todo, né? É a nossa equivalência de forma com essa lei geral da natureza, né, de amor, né, e doação. Bom, amigos, temos ainda 15 minutos, eu queria abrir novamente para perguntas e respostas ou comentários dos amigos, né, que estejam presentes. Por favor. Alguma pergunta, Antônio? Bom, fizeram aqui uma pergunta, eu acho que essa pergunta já foi até respondida, né? Que é: a Kabbalah é o método para se conectar ao Criador? É isso? Bom, é bem interessante essa pergunta, né? Que ao longo do curso, né? Ao longo dessa introdução,
né, de 20 aulas, ou introdução de 20 aulas é muito bom, né? Mas realmente, todo esse estudo que nós teremos, tanto no nível fundamental quanto no intermediário, é uma preparação para que se possa assistir às aulas do Rav, que é um nível um pouco mais elevado, né? Então, ao longo do nosso curso, vários assuntos vão ser abordados com relação a essa conexão, a esse entendimento do que é o Criador, né? Porque a Kabbalah, ela se baseia no desejo e no doador do desejo, né? Então, toda a Kabbalah ela é baseada nisso, né? Na luz, que é o Criador, e no vaso, que somos nós, né? Que é o desejo por receber. Então, tudo está dentro dessa questão, né? Do desejo, que somos nós, e do Criador. E como que nós podemos formar entre nós um sistema, um mecanismo para que possamos perceber essa força criadora, né? Então, é um método muito pragmático, é um método que tem uma sequência de ações em que nós, aqui dentro desse curso, nós vamos abordar cada detalhe desse caminhar para que nós possamos, a cada dia mais, poder percepcionar essa força criadora e as suas diversas manifestações dentro da nossa realidade. Então, realmente, a Kabbalah é um método para se conectar a essa força criadora. E é muito interessante, porque no nível intermediário, alguns esquemas, algumas estruturas dos mundos espirituais vão ser abordadas também, é bem interessante, como se fosse uma engenharia do mundo espiritual. É algo bem fantástico, e eu acredito que todos vocês irão ter muitas surpresas ao longo desse curso, né? Questão de percepção da realidade. A próxima aula, inclusive, é uma aula que vai ser, eu não sei se vai ser a próxima ou vai ser na próxima, né, Carlos? A percepção? Não, a percepção da realidade é na segunda aula. A segunda aula. Então, a segunda aula, iremos estudar a percepção da realidade, que é algo muito legal, que vai desde Newton até física quântica e, por último, a Kabbalah, a visão da Kabbalah. Então, para aqueles que gostam de ciência, vai ser uma viagem muito interessante, né? Porque o Rav, além de divulgador da sabedoria da Kabbalah, ele, antes de tudo, foi um cientista, uma pessoa inconformada com as respostas que ele obtinha dentro de todas as religiões e filosofias. Então, essas respostas para ele não eram suficientes. Então, dentro desse inconformismo do Rav, ele foi buscar e conseguiu encontrar aí na Kabbalah respostas muito profundas, né, que satisfizeram a pergunta que traz todo mundo aqui, na verdade, que é sobre o significado da vida, né, sobre por que estamos aqui, né, qual é o plano desse sistema, qual é o plano desse grande sistema, onde nós nos localizamos dentro desse plano, quais são as melhores ferramentas que nós podemos desenvolver, né, quais são as habilidades que nós vamos desenvolver para que possamos, aí dentro desse sistema, trabalhar com ele da melhor forma possível, né, e concordando com o sistema, né? Então, é bem interessante, porque dentro do curso nós vamos abordar assim, muitas particularidades dessa força e dessa gerência superior. Então, é bem legal, e não é nada religioso, nada... enfim, não vai haver nenhum ritual aqui, não vai haver nenhum cântico de passagem aqui, é tudo bem científico e bem progressivo. Vocês vão ver que isso é realmente uma grande viagem interior, né, do interior para o exterior. Acho que tem outras perguntas aqui também. Perguntaram aqui sobre por que em 1995 é uma data importante, né? Acho que foi isso. Foi isso? Sim, acho que foi. Então, 95 não é uma data importante, né? Você vê a revelação, Baal Hassulam apareceu em 54 e ele já conseguiu, né, escrever numa linguagem apropriada, né? Fez tradução do Zohar, tradução da Árvore da Vida, do Zaklúria, para uma linguagem que nós conseguimos compreender. O Rabash, o filho dele, fez isso melhor ainda, né? E hoje em dia a gente tem a oportunidade de ter um contato direto, fazer perguntas ao Rav, né? Todo dia ele abre para perguntas, então a gente pode escrever no chat, né? A gente não sabe falar hebraico, mas escreve, o pessoal de lá traduz,
e ele responde. Então, dito, havia alguns escritos nos Zohar de que depois de 2000 anos, ou seja, próximo do ano 2000, né, a sabedoria poderia estar e ser, né, difundida, né, às massas, vamos dizer assim. Então, não é exatamente 1995, né, e essas datas não são tão precisas assim. Né? Vamos continuar, então, Tuninho, respondendo outras perguntas? Bom, de trás para frente aqui, o Pedro pergunta, qual é a pronúncia correta, Kabbalah ou simplesmente Kabbalah? A pronúncia correta é Kabbalah. Existem exercícios práticos que podemos realizar individualmente, enquanto não temos um grupo físico? Bem, nós vamos ver que o nosso avanço, ele não é individual, ele é um avanço em grupo, ele é um avanço que é um avanço em doação. E você não consegue doar a si mesmo. Se você doar a si mesmo individualmente, você está recebendo, não está doando. Não é assim? Então, a gente não trabalha individualmente, a gente trabalha em grupo. Rafael pergunta, vocês possuem alguma livraria virtual que ajude a contribuir com essa ajuda? Olha, nós, nesse início, não precisamos nos preocupar muito com, digamos, elementos de estudos além do próprio livro, da apostila, né, que vocês vão ter em mídia eletrônica e vão poder imprimir, né, se quiserem. Eu não tinha ela, eu imprimi também. Tenho aqui a minha apostila, a Introdução à Sabedoria da Kabbalah. Fiz uma apostila para mim, né, baratinho aqui. E no início, é claro que vocês vão, se quiserem perguntar, existem, né, inúmeros livros. Né? O Rav Lightman escreveu mais de 30, alguns são bem básicos. Sim, existem livros. Mas isso já tem bastante material aqui nessa apostila, e eu acho que um pouquinho mais para frente você refaz a sua pergunta, né, Rafael, para ver se ainda vai ser necessário. A Heloísa pergunta, nós vamos estudar o Pentateuco? Não necessariamente, Heloísa. A gente tem citações, né, da Torá, são usadas, né, em aulas e tal, mas nessa parte do fundamental, não necessariamente. Só, eventualmente, algumas citações. Né? Vão ser indicados livros para leituras complementares, como diz o Luiz Fernando? Não vai ser necessário. Então, a gente pode dar o nome de alguns, né? Mas não necessariamente. Não tem mulheres instrutoras no Bnei Baruch? As mulheres são muito ativas e algumas delas têm muita experiência. Mas aqui, né, estamos só um grupo, né, de 2 ou 3 amigos, né, como instrutores. Toninho, está vendo mais alguma pergunta? Eu acho que lá no final já deve ter aparecido, né? Perguntou de novo a Patrícia, né? Já respondi. O Sérgio pergunta se existe algum tipo de trabalho social beneficente para exercitar a doação. Não, na verdade, sim e não. A gente vai dizer, né, vocês vão estudar, que ao nível das ações, nós vamos reconhecer que nós somos um desejo de receber. A gente, né, na nossa matéria mais íntima, a nossa substância é um desejo de receber. Então, quando a gente faz alguma ação de doação, se a gente perscrutar, né, internamente, nós vamos ver que nós estamos doando, mas com a intenção de receber. É uma doação física, mas nós fazemos isso para ter alguma recompensa, algum benefício. E no mundo espiritual é um mundo de intenções, não é um mundo de ações. O mundo de ações é o nosso mundo físico, aqui dos 5 sentidos. E então, esse ponto vai se aclarar. Vai se aclarar. A gente se preocupa mais com a intenção das ações que a gente faz.
Então, se a gente faz alguma ação de suposta doação, temos que ver se a nossa intenção é de doação mesmo. Isso é de foro íntimo, né, de cada um. E a gente vai estudar isso aí, bastante. O que mais? Alguma outra pergunta? Talvez lá para cima, né, Toninho? Tinham perguntas anteriores? Eu só peguei aqui um pouco mais para baixo. Bom, amigos, nós estamos também, né, quase na nossa hora final, né? Estamos aqui a 4 minutos do nosso horário. Eu podia ler para vocês uma citação, por exemplo, do Rabash, né, assim como exemplo. Nós vamos estudar várias. Vou ler aqui o Rabash, né, professor do nosso professor, escreveu uma citação que eu gosto muito. Ele diz: a abundância em si, ela se assemelha ao grande mar. Algumas pessoas recolhem água com um dedal e algumas pessoas recolhem água com um balde e assim por diante. Então, a abundância em si assemelha-se ao grande mar. Algumas pessoas recolhem água com um dedal e algumas pessoas recolhem água com um balde, e algumas pessoas recolhem água com um recipiente ou um vaso maior. E isso dá ensejo a gente dizer que nós consideramos que o Criador, nessa força harmônica, ele tem como propósito nos dar a abundância dele, nos encher de prazer, alegria, da sua abundância. Isso é equivalente a essa metáfora, né, do mar. Quer dizer, a abundância do Criador é como um mar. É uma coisa tão grande, infinita, que a gente nem pode, né, ver o fim. Mas o que a gente recolhe, né, dessa abundância, dessa luz que o Criador nos dá, depende do nosso vaso, depende do que eu carrego, né, se vai ser um dedal e pegar um pouquinho dessa luz, ou se vai ser um balde e eu vou pegar um pouco mais dessa luz. Então é dito que essa luz do Criador, ela não muda, ela é única. O Criador não muda. Isso, inclusive, para a coisa que estava perguntando ali, se a gente ia estudar o Pentateuco e tal, a Torá, isso está escrito lá no Pentateuco. Eu, o Senhor, não mudo. O que muda somos nós. Nós é que mudamos em relação a Ele e nós é que o percebemos de forma pessoal e em função dos nossos sensores internos. Então, nós vamos estudar isso com bastante detalhe, de que é exatamente a partir do meu estado que eu percebo o que está acontecendo lá fora. Se o meu estado for um estado sintonizado com amor, doação, que está lá fora, eu vou perceber um tipo de sensação. E se eu perceber com apenas os 5 sentidos e o meu desejo de receber, que normalmente é em benefício próprio, né, o que eu vou ganhar com isso, com essa situação, eu vou ter uma percepção cotidiana dessa realidade superior. Nós vamos estudar também isso em profundidade. Então, eu queria, né, dar essa lidinha para a gente terminar, né, no que o Rabash escreveu, que essa luz, né, ou esse amor e doação, né, da lei geral da natureza é extremamente abundante, é como um grande mar. E que depende de nós a gente preparar o nosso recipiente, né, o nosso vaso, para coletar mais ou menos dessa luz. E é isso que a gente eventualmente vai ver aí. Bom, amigos, são 22h30 aqui pelo meu relógio, né? E então a gente chegou ao fim. Eu agradeço a presença de vocês, ficamos, né, muito felizes de ver o interesse de vocês. Como o Marcelo disse agora há pouco, na sabedoria precisa um pouco de persistência, porque o nosso desejo de receber, o nosso egoísmo natural, ele nos prega muitas peças e nos desvia, né,
para longe da sabedoria. Então, sejam persistentes, porque os ganhos são muito bons, muito grandes, muito grandes. Tuninho, quer dizer umas últimas palavras? Não, eu só gostaria de agradecer a presença de todos, né? E mais uma vez endossar os amigos aí na questão da persistência, né? De acreditar que realmente todo esforço vai valer a pena dentro dessa caminhada. Então é isso aí, só agradecer porque cada um de vocês é um ponto, é um elemento essencial para a descoberta dessa força criadora. Então, na verdade, quem tem que agradecer somos nós, por vocês estarem aqui. Muito obrigado a todos. Isso mesmo. Amigos, então, até terça-feira da semana que vem, na verdade, até sábado, que vocês vão receber a aula gravada do Chile para verem em casa, a aula teórica. Né? Terça-feira conosco aqui, mais sábado, ou antes, ou um pouquinho depois, a aula gravada do Chile teórica. Ok? Um abraço, amigos. Até!